Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Benjamin Franklin. E começou mais um Entendo Nada, é o número 67. E o tema de hoje é educação financeira. Ah, rapaz, olha que tema legal, hein? Tema bom para o momento que vivemos em crise. Ah, rapaz. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que sempre cuidou muito bem dos fundos e da poupança dele, Flávio Santos. Ah, cada um tem que cuidar da sua poupança, sob risco de perdê-la. Olha o cuidado que eu estou falando do assunto, hein? Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast é mídia streaming, você ouve onde, como e quando quiser. E o assunto de hoje, ele é fundamental. Ele é fundamental porque educação financeira é algo que a gente não teve nas nossas escolas. Talvez em uma ou outra escola particular por aí tenha essa preocupação e tenha um investimento nesse tipo de disciplina, mas de resto na rede pública a gente não tem. E por conta dessa ausência de educação financeira, a gente tem alguns números bem preocupantes aqui no Brasil. Hoje, números de fevereiro de 2021. O Brasil hoje, atualmente, tem 64 milhões de inadimplentes. Além disso, também números de fevereiro. O Brasil tem um déficit habitacional de 8 milhões de residências. E, como não poderia deixar de ser, a gente tem que trazer esse número também, o Brasil está batendo quase 15 milhões de desempregados. O desemprego talvez não tenha relação direta com a educação financeira, mas como as pessoas agem durante o desemprego, embora elas tenham pouquíssimo dinheiro para lidar com a situação, também é importante. Algumas técnicas, conhecer algumas coisas. Então é mais do que fundamental a gente trazer esse tema aqui no podcast. Era uma coisa que a gente pensou há muito tempo e hoje a gente vai falar com uma convidada especial que vai salvar você do lamaçal financeiro que você se encontra, vai te ajudar a comprar seu apartamento, pensar a respeito de comprar um carro, entre outras dicas. Certo, Luiz? Certo, isso aí. Eu acho interessante porque a entrevista ficou muito baseada em informação. O que dizer isso? Vocês vão entender na entrevista, claro. Mas tudo relacionado ao mundo das finanças é relacionado com informação. Você tem que se informar, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que entender o porquê tal coisa cobra juros de tantos por cento e porque o outro cobra menos. Então é muito baseado na informação. E hoje a gente tem informação a dar com pau, né? Você consegue achar todo tipo de informação praticamente que você quiser jogando no Google. E tem um lado bom e um lado ruim. A informação boa e a informação ruim, a desinformação. Então a entrevista com a Thaís foi legal porque foi muito informativa. Ela trouxe muita boa informação, boas dicas para você tentar sair desse lamaçal, como o Flávio bem falou, e também para você conseguir poupar alguma coisa, guardar, pensar em investimento, que investimento não é um bicho de 7 cabeças, como você, a palavra investimento, a pessoa já acha que é um bicho de cabeça. Não é tão complicado assim. Ainda mais hoje, tá mais fácil de você conseguir guardar alguma coisinha, investir não sei aonde, na bolsa, de repente, no Tesouro Direto. E ela explica tudo isso pra gente. Então, foi uma entrevista muito legal, muito informativa. Uma das boas entrevistas aqui que a gente traz aqui. E foi mais uma aula, Flávio. Você pode ter certeza que nessa aí a gente vai aprender muito, viu? Eu imagino, eu não pude participar dessa entrevista, não tive o privilégio, compromisso. O Luiz conduziu a entrevista sozinho, sei que de maneira brilhante, nem ouvi ainda. Mas quando eu fiz a produção, eu fiz contato com a Thaisa, eu escolhi, parece que eu tenho o poder de escolha, assim, de selecionar, né? Sou um mega produtor. Mas quando eu olhei lá, eu bati o olho na página dela e falei, essa é a mulher que a gente vai entrevistar. Didática, legal, informal. E eu tenho certeza que ela fez uma entrevista de altíssimo nível. Ela tem a página Diário de Finanças, falaram aí no final do episódio provavelmente. Mas se tem uma pessoa para dar essas informações de maneira didática, essa pessoa é a Thaís. Boa, isso aí, essa pessoa é a Thaisa. E é o seguinte, foi uma entrevista muito legal. Como disse, o Flávio não pôde participar. Então é um bate-papo entre eu e ela ali na entrevista, né? Virou um bate-papo. E muito bom.
Então eu vou deixar vocês agora com a entrevista, né? Vamos ouvir a entrevista, já falamos demais aqui. Bora lá, vamos ouvir a Thaís Costa. Bom, quem está ouvindo aí já ouviu a nossa entrada, né? A nossa apresentação, tanto eu quanto o Flávio. Lá já explicamos o porquê o Flávio não estará aqui hoje, né? A gente conseguiu marcar um horário que o Flávio está trabalhando e tal. Na verdade, essa hora que eu acho que ele está voltando para casa. Acho que ele saiu do trabalho e está voltando para casa. Eu tava falando com ele aqui no Zap. Mas tentamos fazer uma gravação num outro horário, não deu certo. As coisas jogaram contra, que não sei o que aconteceu, até agora eu tô tentando entender o que aconteceu, mas hoje tá saindo, tá fluindo, hoje tem entrevista. Já falamos na apresentação quem é, mas agora eu vou deixar que ela se apresente, né? Quem é, né? Porque afinal é sempre bom ouvir a própria pessoa se apresentando. Então, Thaís, quem é você e o que você faz? Olá, gente. Olá, Luiz. Obrigada pelo convite aí. Estou muito honrada em participar, eu amo, né, trocar uma ideia aí sobre assuntos, né, relacionados, finanças, empreendimento. Me chamo Thaís Costa, sou consultora e planejadora financeira, atuo, vamos dizer aí, vai fazer 3 anos já nessa área. Eu passei por um processo de transição de carreira, né, na época que eu me encontrei nessa área. Tudo começou quando eu comecei a compartilhar ali conteúdo, conhecimento. Conforme eu ia aprendendo, eu ia compartilhando na internet, no Instagram, que era a principal plataforma. Daí me apaixonei, as pessoas começaram a me procurar, eu me identifiquei, comecei a atuar como consultora e, enfim, me encontrei. Tô até hoje aí. Daí espero agregar com vocês aí no nosso bate-papo de hoje. Boa. Bom, tem aqui a segunda questão. Essa foi o Flávio que fez, ele colocou aqui no roteiro pra gente. Países como Israel, Noruega, Dinamarca e Canadá possuem no currículo escolar disciplinas voltadas para a educação financeira. É algo que falta no Brasil? Olha, sim, acredito que sim. Seria de extrema importância, inclusive já foi, né, pontuado aí como matéria de disciplina, a questão da educação financeira, mas sempre tem aquela enroladinha, né, para começar na prática ali. Seria excelente, sim, fundamental, eu acho que essencial para todo mundo que desde o início ali tivesse esse contato com a educação financeira, desde sempre, aprender o básico, né, do planejamento, da organização, do que fazer com o dinheiro. Nossa, seria incrível se isso acontecesse. Sempre quando eu tenho reunião ali com o cliente, eu sempre entro nesse aspecto sobre qual a importância, né, para cada um da educação financeira, e todos, assim, é unânime, que concordam que a educação financeira é essencial e que deveria, por via de regra, ser disciplina escolar. E também eu costumo aplicar, assim, como você mencionou, né, em outros países, isso é bem comum, e a metodologia que eu utilizo também na minha consultoria é justamente uma metodologia, né, de fora, porque a gente foca ali no planejamento, focando no hoje, focando no futuro também, para ter esse equilíbrio. Isso é algo que é comum em outros países, porque quando a gente fala de planejamento, organização financeira, educação financeira, enfim, algumas pessoas já têm aquele bloqueio, né, não querem saber porque pensam que é algo que é muito radical, tipo assim, nem quero saber disso porque eu vou ter que largar tudo que eu faço hoje, deixar de viver o hoje para só guardar para o futuro. E é isso que a gente vem tentando, nós educadores financeiros, a gente vem tentando quebrar essa crença. Porque não, educação financeira na verdade tem que ser leve, tem que ser algo que traga um equilíbrio, né? Para a gente realizar nossos objetivos do presente e ao mesmo tempo planejar o futuro. Então, seria sim indispensável essa disciplina. Eu tenho a impressão que se a educação como ela é no Brasil hoje, né, se fosse ainda já dada como deveria ser, por exemplo, a matemática, a gente aprendesse pra valer nas escolas, né, boa matemática e tal, eu acho que isso já ajudaria muito. Já teria uma ajuda incrível, né? Já ajudaria muito. Mas eu acho que sim, né? A educação financeira é algo que deveria sim
tá no currículo. Eu tenho essa ideia também. E já juntando para a próxima questão, que eu acho que cai nisso que a gente falou, que se a educação tivesse, né, matemática, por exemplo, quais são os principais erros cometidos pelos brasileiros na gestão de finanças pessoais? Então, sem dúvida nenhuma, de cara, é não registrar nada do que faz. Então, assim, as pessoas costumam viver num mundo paralelo, assim, aleatório. E daí, quando a gente fala de anotar, registrar entrada e saída, a questão das entradas vale principalmente, assim, de forma mais impactante para quem é empreendedor e tem a renda variável. Porque para um CLT, eu digo isso porque para um CLT é fácil saber quanto que ganha. Todo mês está ali no contra-cheque, ganha um X e é isso. Agora, quem é empreendedor, ou mesmo quem seja CLT, mas ganha de forma variável, ele tem uma renda variável, muita gente não faz nem ideia de quanto ganha. Então, você imagina, a pessoa não sabe quanto que ganha, na mesma medida não sabe quanto que gasta, então fica em desequilíbrio constante. E daí, impossível chegar em algum lugar se a pessoa não sabe nem onde está. Então, com certeza, esse é o principal erro da maioria das pessoas na questão da gestão das finanças pessoais. Hoje existem muitos aplicativos que ajudam, né, nessa questão que você falou de entrada e saída e tal. Você tem a dica de algum aplicativo que você conheça, que você goste de usar? Ou o papel e caneta mesmo, né, já ajuda bastante nisso? Sim, sim. Então, eu costumo falar, né, principalmente com meus clientes, seguidores ali, que é importante que cada um se sinta à vontade com a forma como vai fazer esse tipo de controle. Tem gente que é muito de planilha, então eu, por exemplo, sou a pessoa da planilha, eu amo, e eu acho que funciona muito. E daí, beleza, mas nem todo mundo é. Então, anota no caderno, ok, não tem problema. Ou os aplicativos, como você falou, que são muito funcionais mesmo, assim, porque dá para ir anotando, registrando tudo e ele mesmo já vai fazendo todos os cálculos, tudo certinho. O Mobius é um que eu normalmente recomendo. Eu não utilizo porque eu não tenho hábito de utilizar aplicativo, eu uso planilha mesmo, mas algumas pessoas conhecidas utilizam o Mobius. E eu gosto dele, acho ele bem intuitivo. Tem alguns outros que não tá vindo agora na minha cabeça, mas, enfim, dando uma busca aí, tem bastante aplicativo que são super funcionais, intuitivos e ajudam nesse planejamento aí do controle orçamentário. Boa, legal. Já que você falou um pouco de empreendedor, né, de colocar as coisas e não coloca, né, tem uma pergunta aqui da Vani Lopes, uma ouvinte nossa, e ela colocou assim, ela fez um comentário, né, e depois fez a pergunta. Como empreendedora em crise nessa pandemia, gostaria de ter dinheiro para fazer uma pergunta. Mas assim, aí ela deu risada e tal, falou, mas no caso de quem ganha pouco e vive apertado no final do mês, qual a melhor forma de criar uma reserva ou investir? O que você daria de dica? Sim, então, eu costumo falar assim, não tem uma fórmula mágica, não tem mistério, não tem segredo. Na verdade é que só tem 2 caminhos aí para fazer sobrar dinheiro. Ou fazer mais renda e ponto, seja através de renda extra ou aumentar o faturamento do próprio empreendimento, ou o outro caminho é reduzir custo, tá? Assim, na lata, não tem muito o que fazer. E aí, em cima de cada caminho, dá para conciliar as 2 coisas. E daí, porque, né, tem gente que, mas eu já tô no limite ali, tudo que eu gasto é essencial, não dá para cortar. Beleza, então aumenta a renda, tá? E complementar isso com aquele acompanhamento, de colocar na planilha ou no papel, enfim, no meio em que achar mais favorável, mais confortável, e analisar mesmo, acompanhar de perto, para entender o que exatamente, porque às vezes a pessoa não sabe, acha que não tem como reduzir, ou acha que não tem como aumentar mais a renda, mas na verdade ela nunca parou para analisar, para mensurar isso, né, para ver até que ponto que não consegue mexer ali. Então, o primeiro é aquele check-up ali, precisa saber onde está. E depois conseguir encontrar estratégias de melhorando, abrindo mais espaço aí para montar reserva. E uma dica aí é começar independente do valor. Começar com pouco, tá? Porque às vezes as pessoas ficam esperando
ter mais dinheiro, sobrar muita coisa para começar a investir, ou então, eu não consigo ter consistência de todo mês poupar. Daí fica a vida inteira só enrolando e nunca consegue começar. E muitas vezes a gente dá um primeiro passo, mesmo que seja na neblina, né, ali no escuro a gente não consegue ver muito à frente, mas deu o primeiro passo, as coisas começam a aparecer. E eu costumo fazer mesmo essa analogia. Porque quando a gente está andando na neblina, né, a gente só consegue enxergar alguns palmos na nossa frente, né? Daí, conforme tu vai andando, você vai continuar vendo esses palmos ali na sua frente, essa distância na sua frente. Então, às vezes é muito questão disso, tá? As pessoas ficam paradas ali na zona de conforto, com medo, né? Na zona do medo ali, e dizendo que não consegue, e de repente a questão é mínimo, né, Luiz? Às vezes é R$20 por mês, 30, é hábito. E daí aumentando gradativamente. A Vani falou de estar em crise na pandemia, e não são só empreendedores que estão em crise na pandemia, né? Tem muita gente, muitas pessoas que perderam emprego, ou tá empregada, mas por N motivos, acabou ficando com o nome sujo e com grandes dívidas, né? Você tem alguma dica, alguma coisa que você pode dizer para essa pessoa sair dessa situação? Sim. Primeiro passo é parar de fazer mais dívida. Tem muita gente que cada vez tá enrolado, já tá no limite, mas não para. Entra num looping ali e não para nunca de fazer mais. Então, primeira coisa, parar de fazer mais dívida. O segundo passo é anotar, registrar todas as dívidas. Muita gente com que eu lido, que tem dívida, nunca parou para mensurar, para anotar. Se eu pergunto quanto de dívida você tem, a pessoa não sabe. Em quais lugares você tem dívida, a pessoa não sabe. Então é mapear, saber onde está, quanto que está, e daí começar a criar um plano de ação para ir eliminando cada uma. Tem aquelas dívidas, aí vai entrar a categoria das dívidas, enfim. Aí seria mais uma questão um pouco mais complexa de saber por onde começar e tudo mais. Mas só para ser mais resumida, assim, mais objetiva, é isso. Primeiro parar de fazer mais dívida, depois organizar essas dívidas, pontuar, colocar valor, listar mesmo, colocar valor e daí focar no fluxo de caixa ali, fazer sobrar dinheiro, juntar dinheiro para poder negociar essas dívidas. Algumas dívidas vão conseguir, né, dá para ser negociada ali, pagar à vista, conforme vai conseguindo juntar dinheiro. Outras faz uma negociação, um parcelamento que caiba dentro do orçamento, mas para isso tudo, se você observar, tá tudo em finanças, pessoal, está tudo muito interligado. Tipo assim, é importante eu saber organizar o meu orçamento, entender certinho ali o que entra e o que sai para encaixar qualquer coisa, seja negociação de dívida, seja investimento para o longo prazo, enfim, para tudo vai ter que conciliar a organização também, fazer sobrar dinheiro. Boa, é isso daí. E outra pergunta de ouvinte, né? A Mayara Azevedo, um salve pra ela, sempre tá mandando questão aqui pra gente. Já pensando um pouco mais à frente, né? A pergunta dela é a seguinte: quero guardar dinheiro para ter um certo conforto no futuro. Como devo fazer isso? Ter imóveis para alugar ajuda? Perfeita essa pergunta, hein? Já pensando aí na aposentadoria, na independência financeira, né? Muito bom. É legal que, nossa, infelizmente muita gente não pensa lá na frente, não. Então, como fazer, né? Esse processo aí, quer guardar dinheiro, beleza. Tem imóveis, até ajuda, sim. Tem imóveis para alugar, porque imóvel é um tipo de investimento que vai gerar uma renda passiva ali, que, né, todo mês vai estar gerando aquela renda vindo dos aluguéis. Porém, nem sempre é uma estratégia mais acessível, né? Visto que você precisa ter um aporte alto, uma grana alta, para comprar imóveis e para ter esse retorno. Então, de forma mais acessível, existem outros tipos de investimentos. Dá para variar. Tanto pensando no longo prazo aí, no futuro, de 10, 20, 30 anos, uma previdência privada, fundos de investimentos, ações, tem diversos tipos de investimento que pode fazer pensando no longo prazo. Fundos imobiliários também, já indo para essa questão aí de imóveis, então fundos imobiliários é uma boa, principalmente pensando em ter uma renda, né, recorrente lá na frente. Tá? Imóveis ajuda, mas eu não vejo como prioridade, não, como principal, não. A gente pode deixar
para últimos casos. Tem outros investimentos mais acessíveis e que rendem igual ou mais. Eu já vi muito pessoas da área de finanças e imobiliários dizendo que hoje não compensa comprar a casa para morar, compensa você morar de aluguel. O que você acha disso? É fato? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, se fala muito. Então, é muito relativo, é muito específico de cada caso, tá, Luiz? Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer assim, eu nunca digo, se compensa. Às vezes, financeiramente, isso realmente é relativo, até mesmo financeiramente falando. Mas o que eu pontuo nessa situação aí, tá? Primeiro lugar, o sonho. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de trazer para o lado emocional, de saber o quanto que isso é importante para ela. Então, antes da questão financeira, eu entro também na questão financeira. Mas antes disso, vem a questão emocional, a questão do sonho da pessoa. Em que nível que isso é importante para ela? Beleza, isso é um ponto. Daí depois entra a parte financeira. Daí a gente precisa fazer cálculo e tudo mais. Por quê? Porque nem sempre vai compensar financeiramente. Às vezes é igual. Tenho exemplos assim, tá? Tem gente que quando o imóvel é mais acessível, o valor da parcela é mais baixo, normalmente entra em conflito ali com o valor que ela iria pagar do aluguel. Então você pensa, vamos colocar aí, estou financiando um imóvel e aí o valor do aluguel, o valor da parcela é de R$1.000, um exemplo. Daí, se eu for deixar de pagar o financiamento para pagar um aluguel de R$1.000 também, é trocar 6 por meia dúzia. E aí sim, eu vou estar pagando ali um aluguel que não é para mim, é para outra pessoa. Então, financeiramente não vai fazer sentido nenhum, tá? Agora, em que momento que faz sentido? Pô, eu quero uma casa que a parcela dela é de R$5.000. E aí, eu consigo alugar uma casa no mesmo nível, no mesmo padrão, por R$2.000. Você tem uma diferença mensal de R$3.000. Aí é tudo estratégia também. Daí esse valor você precisa aplicar para trazer um retorno significativo, para fazer sentido essa jogada aí, entendeu? Não faz sentido trocar 6 por meia dúzia, por isso que eu falo que cada caso é um caso muito específico. Tem casos que vai ser até mais vantagem financiar mesmo, tá? Na estratégia ali não vai encaixar o aluguel. Mas em muitos, na maioria, vai valer sim mais a pena o aluguel, desde que o dinheiro da diferença seja bem usado com inteligência. Uma pessoa que está querendo comprar um imóvel, tem um sonho, a gente falou lá, você tinha falado do sonho da casa própria, né? E ela quer comprar a casa, quer ter a casa dela. Que dica você dá para essas pessoas que querem comprar um imóvel agora? Tá. Primeiro, ela precisa... Tudo começa da pesquisa, tá? E eu digo isso porque pode parecer óbvio, mas é o que dizem, né? Que o óbvio precisa ser dito. Tem gente que quer comprar um imóvel, mas ainda não avaliou qual o nível do imóvel que quer, aonde que quer, localização, preço, enfim. Então é um conjunto de coisas que você precisa avaliar. O imóvel dos meus sonhos é um imóvel com tantos quartos, com piscina, com isso, com aquilo, é um valor X. Daí parte aqui para a realidade. Tá dentro da realidade? Cabe no orçamento? Beleza. E aí entra as opções de pagamento, né? Provavelmente a pessoa que quer comprar um imóvel não tem ali o dinheiro completo para pagar à vista. Então seria uma opção, mas a opção normalmente mais distante da maioria das pessoas, comprar à vista. Daí entra as próximas opções, que é ou fazer financiado ou através de consórcio. Então, daí cabe o planejamento. Eu também ajudo muitos clientes nessa parte do planejamento para aquisição de bens, para aquisição de imóveis ou carro, enfim. Porque é um sonho da pessoa, ok, vamos ajudar ela a comprar, realizar esse sonho, mas de forma planejada. Então, precisa ser algo que caiba na sua realidade e precisa também, aí mais uma vez, conciliar com o orçamento. Ter clareza ali no orçamento, no valor que está conseguindo poupar, para poder encaixar, por exemplo, a parcela do imóvel. Atualmente, o consórcio é uma boa estratégia, por exemplo, para quem quer comprar, mas enfim, para quem tem pressa, é bom de qualquer forma que tenha um valor guardadinho ali, uma boa quantia para dar um lance, né? Porque aí facilita na questão da pessoa já ter
esse imóvel de forma mais imediata. Então, existem algumas estratégias, mas é muito personalizado, vai muito de cada caso, tá? Mas assim, primeira coisa, se organiza, pesquisa, entenda os valores, os custos que vai ter com essa casa, porque não é só comprar, não é só a parcela, mas os demais custos de um modo geral, imposto, e concilia isso com o orçamento. É o que eu poderia dizer. Boa, boa. Um outro sonho que muita gente tem, que é o carro, né? Comprar o carro. Ele ainda é um bom negócio? Então, Luiz, eu vou aí na mesma linha do imóvel, tá? Vou nessa mesma pegada, na mesma linha de raciocínio. O carro pode ser um bom negócio, sim. Da mesma forma que a casa, o carro pode ser um ativo ou um passivo, ou seja, um ativo quando a pessoa compra no sentido de fazer mais dinheiro com ele, ou um passivo quando a pessoa compra para uso próprio e daí só tem despesa. E daí também vai ser muito de cada um. Então, eu quero comprar um carro para poder trabalhar e daí vai aumentar a renda, vai aumentar o faturamento da empresa, ou vai trabalhar de aplicativo, enfim. Vai utilizar para poder ganhar mais dinheiro. Então, ok, vai ser um bom negócio. Agora, você está comprando um carro que está fora da realidade, que a parcela, enfim, não se planejou para poder comprar, as parcelas são altas, vai financiar, não consegue nem comprar à vista, enfim, acaba e muitas vezes não cabe muito bem no orçamento. Então precisa botar na ponta do lápis para ver se vale a pena, porque muitas vezes eu conheço hoje muita gente que está preferindo se locomover por aplicativo. Então estilo de vida, tem gente que é família, né? Então tem filhos ali, é muito mais fácil uma pessoa sozinha se locomover com o aplicativo de um lado para o outro. Agora, quando é família, tem filhos, tem cachorro, tem cadeirinha e tudo mais, então já faça mais sentido comprar um carro, tá? Então, de qualquer forma, assim, é uma questão bem relativa também a questão do carro. Pode ser um bom negócio, sim. Em outros casos, não. Boa, boa. Hoje tem um novo sistema que lançaram questão de carro, que é o carro por assinatura, né? É um aluguel de carro, né? Só mudaram o nome, mas tem eles colocam alguns detalhes ali que a pessoa vai ficar com o carro por um tempo e tal, pode usar o carro. Na ponta do lápis, será que compensa isso? Eu não sei se aqui é a mesma coisa o leasing, né? Acho que é leasing o que se chama. Eu não sei a fundo exatamente assim, como que funciona esse esquema aqui, mas eu lembro que eu tive um casal de clientes que moram nos Estados Unidos e lá isso é vida, assim. Lá é só assim que funciona, na verdade. As pessoas têm carro, mas o carro não é delas, então elas estão sempre pagando ali como se fosse um aluguel. Então é mais uma opção, sim, com certeza. E muitas vezes eu acho que sim, é muito vantajoso fazer dessa forma. Aí a questão realmente de pôr na ponta do lápis para ver custo-benefício. Mas de um modo geral, eu acredito que seja um bom negócio, sim. Pelo menos os casos que eu conheço estão valendo a pena para as pessoas. Sim, eu imagino o pobre coitado que em novembro, dezembro comprou um carro zero da Ford e dividiu em tantas vezes e em janeiro a Ford falou que tá indo embora do país, né? Eu tenho dó desse cara. Eu fiquei com dó dessa pessoa. Eu não conheço ninguém que fez isso, mas olha, deve ter muita gente que fez isso e deve estar, olha, numa situação... Ai. Complicado, né? Não, complicadíssimo, não, muito complicado. Olha, é possível uma pessoa de classe média, que é a maior parte da população brasileira, né, mudar de classe social só economizando e fazendo investimentos? Olha, para ser sincera, eu acredito que não. Sim e não. Vamos lá, vou explicar. Quando a gente começa... Tem essa mentalidade, tudo parte da mentalidade, tá? Então, quando a gente começa na mentalidade de economizar e fazer investimento, você começa a estudar mais e daí automaticamente você vai indo para o universo também de uma mentalidade mais abundante, de mentalidade de empreendimento. Então é muito comum, muito mesmo, muita gente que estuda sobre investimentos, que tem um conhecimento, ela tem uma mentalidade mais aberta para empreender. Então o que vai trazer riqueza em si, que vai ajudar a mudar de classe social, não é só você economizar o cafezinho ali, economizar um pouquinho ali e fazer um pouco de investimento. Mas
é você expandir o patrimônio, né? É aumentar o faturamento da empresa, é encontrar meios de fazer mais dinheiro. E o dinheiro que vai estar ali sobrando, né, entre aspas, você vai estar gerando mais dinheiro, daí você vai estar aplicando e fazendo ele multiplicar. É a união das duas coisas. Agora, só economizar e só investir, por si só, não faz mudar a classe. No máximo, vai fazer manter a classe social, tá? Mas mudar, passar para o próximo nível, eu acredito que precise de mais. Precisa empreender, precisa aumentar a fonte de renda. Sim, é. Não tem outro jeito. Ou ganhar na Mega Sena, que também é muito difícil. É muito difícil. É verdade. E ainda assim é um perigo, né? Porque se a pessoa ganha na Mega Sena, mas não tem educação financeira, capaz de torrar o dinheiro todo. Então também precisa de uma dose aí de estratégia. Sim, tem muitas histórias assim. Procurar aí, você vai achar várias histórias assim. Tem uma outra questão aqui que foi a Vani Lopes que mandou, e essa pra mim é uma questão que acho que muita gente tem que ouvir, porque é o verdadeiro coqueluche da classe média, que é o cartão de crédito, né? É o cartão de crédito, é uma coisa que todo mundo usa, todo mundo quer usar, todo mundo quer ter. Ela perguntou assim: como saber qual que é o melhor cartão de crédito? Pela tarifa de anuidade ou pelos juros? E eu vou complementar: o cartão de crédito é um aliado ou inimigo para as finanças? Eita, essa questão é polêmica, hein? É polêmica. Mas vamos lá, vamos esclarecer isso aí. O cartão de crédito, ele é uma ferramenta muito boa, mas é aquele negócio, né? A ferramenta é boa, mas precisa estar na mão certa. Se tiver nas mãos erradas, não vai ser bom, com certeza. Por que o cartão de crédito é bom? Os pontos positivos dele, que também pode ser usado, às vezes os mesmos pontos que podem ser positivos, pode virar, né, o oposto aí, tornar negativo também, dependendo da pessoa. Então, positivo, controle pela fatura. Então, você tem ali o extrato onde você pode estar acompanhando em tempo real todas as compras que você está fazendo. A questão também de centralizar tudo em um único lugar, que facilita também esse controle. Um outro ponto muito bacana, que esse, inclusive, é o meu favorito, é o acúmulo de pontos. Então, é o que a gente consegue aí trocar por milhas ou trocar por alguns outros produtos, né? Eu acho isso muito interessante. Eu, por exemplo, eu amo acumular pontos ali para poder trocar por viagem. Então, é muito positivo nesse sentido. Traz uma economia, de verdade, né? E daí entra os pontos negativos do cartão, que é justamente o que era para ser usado ali como uma forma de controle. A pessoa acaba passando loucamente tudo no cartão. Muita gente vê o cartão como complemento da renda. Esse é o pior erro que pode existir. O cartão não é complemento da renda. A pessoa, quando pensa em usar o cartão, ela precisa pensar que aquele valor tem que caber dentro do orçamento dela. Não é um valor extra. E muita gente tem ele como extra. Então aumenta a compulsão. Tarifas também. Tem muito cartão com muita tarifa, quando nem sempre ou quase nunca é necessário. E daí entra a questão, né, de como escolher o cartão. É a melhor forma de escolher o cartão, que é pela tarifa. Qual foi o outro ponto que a pessoa colocou? Os juros. Os juros, anuidade ou os juros, isso. Ou pelos juros, perfeito. Anuidade, sem dúvida. O que são os juros? O juro no cartão de crédito, ele só vai ser utilizado se a pessoa pagar fora do vencimento. Por esse motivo, como eu já tenho por via de regra ali, não utilizar o cartão, não pagar o cartão fora do vencimento, já tem que ser padrãozinho ali, pagar certinho. Então você não vai nem contar de ter que pagar juros. Então não pagou fora do prazo, não parcelou, não tem por que se preocupar com juros. Agora, a tarifa de anuidade já é um outro ponto. Muitas vezes não tem necessidade de pagar uma tarifa altíssima se você não tem um benefício em troca. Então, por exemplo, tem muito cartão de crédito que oferece bons programas de pontuação, e daí quanto melhor for o programa de benefícios, né, de fidelização ali, normalmente maior é o valor da anuidade. Em muitos casos, eu particularmente, toda vez quando inicia ali uma temporada de anuidade, eu entro em contato para poder ou cancelar. Antigamente eu conseguia cancelar, atualmente eu ainda não estou conseguindo mais cancelar, mas eu consigo reduzir. Então sempre diminui.
Sem falar que existem muitos cartões hoje sem anuidade. Muitos, né? Hoje tá bem quase febre, assim. Mas aí é aquilo, vai depender da estratégia. Por exemplo, a maioria dos cartões que acumulam pontuação, pode existir alguns que tem pontuação, tem programa de pontos, mas não tem anuidade. Mas a maioria tem. Então, assim, no meu caso, faz sentido ter. É bom para mim, é um benefício que eu utilizo. Então, por mais que eu pague anuidade, ainda está compensando o benefício que eu tenho. Agora, se eu não utilizo nenhum benefício do cartão, se tem tantos cartões com 0 anuidade, então para que eu pagaria, sabe? Então, às vezes, é mais questão disso. Para que você quer o cartão? É avaliar isso. Tem cartão que vai ter a cobertura ali, o limite que eu quero, que vai conseguir suprir minhas necessidades e que não paga anuidade? Então, opta por ele. Questão mesmo de fazer escolhas inteligentes. Mas o cartão, sim, pode ser um ótimo aliado. Boa, muito boa. Inclusive, abriram-se muitas fintechs oferecendo cartões de crédito sem anuidade, né? Sem tarifa, sem anuidade, que ajuda muito também, né? Como você falou, só que nesse caso você não vai ter o que você disse que tem o programa de pontos e tal. Realmente, aí é questão de se pensar, né? E já partindo para a próxima questão, onde é melhor abrir conta bancária ou fazer investimentos? Bancos tradicionais, bancos digitais ou corretoras? Essa daí é boa. Vamos lá. Para fazer investimento, sem dúvida nenhuma, em corretora. Banco tradicional é o último plano aí. Ele está perdendo, né? Os grandes bancos estão perdendo bastante aí para os bancos digitais e para as corretoras. Enfim, infelizmente a estratégia que eles usam lá, o método deles não é bacana. Eles normalmente visam o lucro deles e não os benefícios para o cliente. Tem algumas exceções, mas de modo geral é assim. Então, rentabilidade não é boa. Inclusive, eu mencionei antes de Previdência. A Previdência, por exemplo, é um excelente produto, mas muitas pessoas já têm uma crença negativa, já tem um bloqueio com esse tipo de investimento por conta dos bancos tradicionais. Porque realmente a maior parte desse produto oferecido pelo banco não é bom, por conta da taxa administrativa alta, rentabilidade baixa, enfim. Daí quem não sabe analisar, né, fica no prejuízo. Mas então, banco tradicional por último. Para fazer investimento, hoje muitos bancos digitais estão oferecendo essa facilidade aí de investir através dele diretamente, porém, principalmente considerando assim, né, com um olhar mais educativo, eu ainda prefiro a corretora. É lá que tem mais diversificação. A corretora é como se fosse um supermercado, né, que tá ali que tem produtos diversos de várias empresas diferentes, então o leque é maior, o leque de opções ali é maior, e daí força a pessoa a se educar um pouquinho mais, a investigar, a estudar um pouquinho o que é cada investimento. Eu acho ela muito mais educativa, essa plataforma. Então, dá para investir através de banco digital, mas eu não recomendo, não. Banco digital eu utilizo para fazer as transações, fazer a transferência do dinheiro para a corretora, no máximo isso. Uma questão também que eu escuto muito das pessoas falarem é que tem medo dos bancos digitais. Tem medo de abrir uma conta lá, guardar um pouco de dinheiro, ou até mesmo para receber o salário. Tem gente que tem medo. Você tem alguma dica para essas pessoas? Dá para confiar nos bancos digitais, nessas fintechs? O que você diria para essas pessoas? Sim. As pessoas costumam ter medo porque ainda, acho que são principalmente as pessoas mais antigas que estão acostumadas com o banco físico, né, de ter que ir lá, de ter alguém. Então, realmente, essas fintechs acabam trazendo um pouco dessa insegurança. Mas eu acredito que o principal motivo da insegurança é a falta do conhecimento. Então, a pessoa não entende muito bem, não conhece muito bem, daí ela fica com receio. Mas a partir do momento que você pesquisou pela empresa, investigou ali, pede referências também, porque, por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas que utilizam diversas contas digitais, está cada vez mais popular.
Então é mais fácil eu chegar para um amigo meu, eu tô inseguro, eu tô pensando em abrir tal conta, você conhece, você já tem conta? Então pergunta outras pessoas que tenham. Acho que a melhor forma de a gente se sentir mais seguro é por experiência de outras pessoas também. Se consegue atendimento ali caso precise, se é funcional, se realmente dá certo, enfim. Então, acho que é basicamente isso. Estudar melhor a empresa, pesquisar a empresa, para ver se ela é de confiança mesmo, dar um Google ali, ver a questão do Reclame Aqui e tudo mais. E também perguntar a pessoas próximas que utilizam esses bancos. Mas, assim, não tem muito para onde fugir. Tá aí a tendência da evolução da tecnologia. É tudo partir para o digital mesmo. Então, esse medo é óbvio que tem que ter a cautela, né, para não se enfiar em qualquer lugar, em qualquer plataforma, mas enfim, entender que faz parte da evolução da tecnologia, esses meios digitais. Bom, eu hoje só uso banco digital, nem tenho mais banco tradicional. Muito mais prático. Muito mais prático, com Pix e tal, vai ter o Open Bank logo mais, né, um outro sistema que vai surgir. Sim. Olha, eu acho ótimo, eu adoro. Perfeito, eu também. Eu gosto. Mas conheço bastante gente que tem medo ainda. Muita gente conhece que tem medo. Mas, enfim, eu acho que a questão do tempo o pessoal vai acabar adentrando ou vai entrar e nem vai perceber. Né? Vai acabar acontecendo isso. Mas, enfim, falando um pouquinho mais de investimento mesmo, né? Essa semana aqui tivemos aí alguns problemas com intervenção estatal, né, em empresas, né, mas tivemos esse problema nessa semana. E isso mexe com bolsa, mexe com investimento e cai e sobe, tal. Como evitar que essas quedas, que essas intervenções inesperadas mexa com os nossos investimentos? Essa semana foi meio turbulenta, houveram pessoas desesperadas. É verdade. Mas, enfim, o que acontece? A Bolsa de Valores, ela é variável, ela é meio imprevisível, não tem como se blindar 100%. A melhor forma que eu vejo de se blindar no mercado financeiro é fazendo diversificação, né? Diversificando investimentos e principalmente em relação a setores. Então, aí esse setor, por exemplo, da Petrobras, aí que está sendo mais, né, que é o que está tornando aí, causando essa turbulência mais nesse momento, nessa semana. De repente você tem uma outra empresa de um outro setor que esteja subindo. Isso acontece muito no mercado. Enquanto um setor está despencando, o outro setor está disparando, está subindo. Então eu acho bacana focar, né, nessa diversificação de setores e não se desesperar, né? Avaliar certinho. Então, por exemplo, eu tenho várias ações ali daquela empresa X e ela está despencando. Eu tenho que tirar o dinheiro? Eu tenho que tirar ela nesse momento, vender, enfim. Aí a questão de ter calma, respirar, não sair tirando desesperadamente, mas entender o porquê que aquela empresa ali tá caindo o preço, né? Porque às vezes tem a questão do preço, tem a questão do valor. Então é importante a pessoa ter essa visão e analisar o que está causando a queda e ver se realmente é só preço. Que nem, por exemplo, o momento do pico da pandemia, né? Quando a bolsa inteira despencou. Nossa, aquilo ali foi totalmente só questão de preço, medo das pessoas, movimentou a bolsa. Então, eu sei que não é porque o preço despencou que a empresa é ruim, que eu tenho que tirar o dinheiro e agora. Não, é uma fase, é um momento. Tanto que depois voltou no mesmo patamar, até mais, enfim. Então é importante avaliar isso. Agora, porque teve intervenção, mudança de gestão agora, né? Por isso que teve essa queda. Então é entender por que houve a mudança de gestão, quais são os benefícios, as vantagens dessa mudança, para ver no que isso vai afetar diretamente na empresa, no sentido de desvalorizar ela. Não, então, às vezes, não é questão somente de preço, mas é questão de perda de valor mesmo. Então, precisa ter um olhar mais apurado aí, tá? Mas, respondendo a pergunta, para evitar essas quedas bruscas, diversificação, eu acho que é o segredo.
Legal. Eu acho interessante que tudo que a gente falou até agora sobre finanças aqui é muito ligado com informação, né? É incrível. Tudo você vai ter que se informar mais, você vai ter que entender mais. É bem interessante isso, bem interessante. E eu falo isso porque existe muita gente ainda que é muito conservadora. A gente falou isso agora nos bancos digitais, né? Mas tem muita gente que tá lá com o seu rico dinheiro na poupança e não tira pra nada. Tá na poupança, não investe em outro lugar, não faz nada, né? E há muitos anos que eu já escuto que a poupança deixou de ser um lugar bom de investimento, né? Há muito tempo. Para essas pessoas conservadoras, o que você falaria para elas? Tem alguma opção seria melhor para que essa pessoa tire da poupança, coloque em algum lugar que mantenha seguro o dinheiro e ganhe um pouco mais do que fica lá na poupança? A poupança ela é super popular, né? Então por isso que as pessoas acabam se sentindo mais seguras em deixar o dinheiro ali. Então, apesar dela ser popular, conhecida por todo mundo, já é uma coisa antiga, ela também é fácil, é prática. Então a facilidade acaba levando as pessoas para esse caminho. E não que os demais sejam difíceis ou complicados, enfim, é só questão de um passo a mais, de um passo diferente. E às vezes as pessoas têm preguiça ou não querem entender, estudar e mantém no que é mais fácil, né? Mas na linha do conservadorismo ali, a pessoa é conservadora, quer continuar mantendo esse nível, pode tranquilamente substituir por tesouro direto, questão de nível de segurança. Costumo falar. Só para fazer uma breve aspas aqui, explicar o que, para quem não sabe, o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é quando você está investe, né, mas emprestando dinheiro para o governo. É isso, um empréstimo para o governo. E daí você imagina, qual a garantia que você tem do próprio Tesouro Nacional, do governo? Quando a gente fala de poupança, você está colocando seu dinheiro no banco. E daí entra a questão da segurança. A pessoa tem medo de investir no Tesouro Direto. Se quebrar, se acontece alguma coisa, eu perco meu dinheiro. E se a corretora quebrar, aí já é outro ponto, né? Então é importante deixar claro. Você está investindo no Tesouro Direto, a corretora, ela é apenas uma ponte. O seu dinheiro não fica na corretora. O seu dinheiro só passa pela corretora. Então, beleza. Se a corretora quebrar, o seu dinheiro não está ali. O seu dinheiro está no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto te dá essa garantia já naturalmente. É mais seguro que a poupança? Sim, claro, 1000 vezes mais. Porque a poupança está no banco tradicional. Se o tesouro quebra, a poupança já quebrou há muito tempo. E às vezes é somente essa questão de falta de clareza para poder a pessoa dar um passo diferente. Então é conhecimento, tá? Então quer manter conservador ainda? Tesouro Direto. CDB também, o CDB eu considero bem conservador. Normalmente, CDB já é quando você está emprestando dinheiro para o banco, então esses bancos digitais todinhos que a gente até mencionou ali atrás, né? A questão de onde investir, onde abrir conta. Então, tem a conta tá com medo de mexer na corretora, enfim. Tem uma conta digital, faz uma aplicação ali no CDB que já vai estar rendendo mais que a poupança, tá? Qualquer um hoje está rendendo mais que a poupança. Boa, sim. Hoje praticamente todo mundo aí tá rendendo mais que a poupança. Exato. Tá rendendo mais que a poupança, de jeito. Falamos aqui de imóveis, falamos de investimentos, de poupança, de tudo, um monte de coisa aqui. Mas eu acho que tem uma aqui que pouca gente lembra de fazer, pouca gente tem, mas que eu acho que é mais importante até do que você começar a investir para valer. Que é como montar uma reserva de emergência. Boa, excelente. Então, a reserva é o básico do básico ali que as pessoas precisam ter de início. Primeiramente, para saber o valor o valor ideal dessa reserva, eu considero no mínimo 6 vezes o valor da renda, que é o que vai custear ali o padrão de vida da pessoa, caso aconteça algum imprevisto, alguma coisa, ela perca o emprego, pelo menos por 6 meses ela vai estar resguardada até alguma outra coisa. Mas eu também não gosto de associar diretamente a reserva de emergência a algo negativo, não. Pode usar de uma forma positiva, porque de repente surge, né, alguma viagem, alguma oportunidade de última hora, enfim.
pessoa precisa olhar também de forma positiva. Então, 6 vezes o valor da renda, e esse valor precisa estar aplicado em algum investimento que tenha fácil acesso, que tenha liquidez diária, né? O que a gente chama de liquidez diária. Então, surgiu uma emergência agora, eu preciso do dinheiro para agora. Então, não pode ser, por exemplo, na Bolsa de Valores, que às vezes hoje está um valor, né? Hoje tá bacana lá, tá rendendo alguma coisa, depois amanhã já tem uma queda que nem teve aí esses dias, imagina. Aí você precisa tirar esse dinheiro para alguma emergência e daí a bolsa está em queda. Então não pode ser algo que seja tão volátil assim. Precisa ser algo que tenha segurança, que seja mais constante. E normalmente, né, em contrapartida, a taxa de juros normalmente não vai ser boa nesse caso. Mas aí entra o que a gente fala, para cada objetivo, o investimento vai ter uma característica diferente. Porque tem gente que quer isso de perto, eu vejo isso muito de perto. Muita gente chega já enlouquecida querendo tirar o dinheiro, por exemplo, do Tesouro Selic ou do CDB, porque acha que está rendendo pouco, quase nada, está igual a poupança, enfim. Só que a pessoa precisa entender que ali o foco não é rentabilidade, ali o foco é segurança. É você ter onde recorrer caso aconteça alguma coisa. Daí realmente a rentabilidade não vai ser das melhores. Porém, desde que não esteja na poupança, ainda não vai ser a pior, tá? Mas é isso, é basicamente isso. Juntar essa grana e colocar em um investimento que te dê essa facilidade de acesso. A última questão, eu achei legal essa questão que o Flávio também colocou pra gente aqui, que hoje em dia há muitos especialistas, né? Canais, site, página dando dica de finança e tal, né? Como diferenciar quem é realmente confiável e tem um trabalho sério de quem é um aventureiro? Tem muita gente aventureira na internet que tá ali só dando palpite, né? Palpite é o que eu acho, achismo. Ok, eu acho que o primeiro ponto é fazer um levantamento da vida da pessoa. Tu viu que a pessoa tá... Tem alguns aspectos que de cara a gente já consegue matar ali, né? Pô, a pessoa não tem profissionalismo nenhum na hora que tá transmitindo conteúdo, a pessoa não passa segurança, tem gente que já não passa segurança de imediato. Só que aí já tem o nível das pessoas que passam um pouco mais de segurança, daí tu fica na dúvida, não sei se é profissional, se não é. Faz um levantamento da vida da pessoa. Eu pelo menos, eu sou assim. E eu nunca confio em apenas uma fonte, então até... Falando por mim, quando eu estava lá no início também fazendo meus estudos por conta própria, conteúdo na internet, eu fazia muito isso. Eu ouvia sobre um determinado assunto de uma pessoa, ali algum canal no YouTube, alguém falando, depois eu buscava sobre esse mesmo assunto com outras pessoas falando sobre a mesma coisa, para ver se batia a informação, se fazia sentido ou não. Então, acho que é muito isso, estudar o perfil da pessoa, saber se a pessoa é realmente profissional. Dependendo do que a pessoa estiver falando ali, dá para saber se ela tem alguma certificação, se ela tiver certificação como educadora financeira, como, enfim, aquelas pessoas que são analista de investimento ou consultor, assessor. Tem várias certificações no mercado financeiro que também agregam, dão um peso aí para essas pessoas, né? Que tornam um trabalho mais sério. Então, eu pelo menos fazia muito isso. Boa, muito bom, muito boa dica. De novo, sempre vai cair na informação, né? Você tem que ir atrás de informação boa para conseguir seu conhecimento mesmo, né? E aquilo, nunca fica só em uma, né, Luiz? Eu acho que isso é importante, principalmente nessa questão aí que você falou de identificar se é um trabalho sério ou não. Nunca ficar só em uma informação. Tenta buscar outras referências, números, pessoas, network ali, para ver se realmente aquela pessoa ali sabe de fato o que ela está falando. Com certeza, se quanto 2, 3 pessoas você conversar, ir atrás e ver, com certeza você vai ter melhor informação. Mas é isso. Thaís, fechamos a parte da entrevista. Muito bom, acho que o que você trouxe aqui pra gente, que principalmente informação, que é o que a gente precisa, é o que o mundo tá precisando, de boa informação, né? Porque informação tem muita por aí. E muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, ter disponibilizado um tempo para dar uma entrevista tão legal assim pra gente. Imagina, eu que agradeço. Espero realmente que eu tenha
contribuído, agregado aí com um pouco do meu conhecimento. E é isso, eu que te agradeço a oportunidade. Foi super bacana o nosso bate-papo. Valeu, muito obrigado. É isso, gente. Fechamos a entrevista. Vamos voltar lá. Agora vai com o Flávio assumindo de novo aí a programação. Valeu. Boa! Vocês ouviram aí a entrevista com a Thaís, né? Eu te falei, é muita informação, muita dica boa. E tenho certeza que se você levar a sério alguma boa parte das dicas que ela falou, você vai chegar no fim do ano com um dinheirinho sobrando aí para você investir em alguma coisa legal aí. Mas é isso. Vamos agora para as dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica cultural? Minha dica cultural é um filme chamado A Grande Aposta. Esse filme, a princípio, ele fala de uma crise que teve em 2008 nos Estados Unidos, você deve se lembrar, se você tem um pouquinho mais de idade aí como eu e o Luiz. E no que consistiu essa crise americana, em termos bem práticos e diretos? As pessoas começaram a hipotecar suas casas para contrair empréstimos e créditos na praça. E o que é hipoteca, que não é uma coisa tão popular aqui no Brasil? A pessoa dá a casa como garantia, ou carro, ou algum bem, e em troca recebe o dinheiro e recebe um crédito. Só que na economia americana estava muito exagerado, as pessoas, por algum motivo, começaram a não pagar em algumas regiões essas hipotecas, e os bancos, as operadoras de crédito, começaram a tomar a casa das pessoas. Só que virou um efeito dominó, e a crise se instalou no país. Pessoas perderam casa, dormiram em carro, com imagens bem ruins que você pode pesquisar no YouTube. E esse filme, A Grande Aposta, ela trata de agentes financeiros que trabalhavam no meio financeiro, especulativo, que previram essa situação, que tinham acesso a informações privilegiadas. E essa é a palavra-chave que eu quero que você ouça: informação. E a partir daí eles começaram a fazer investimentos, começaram a fazer movimentações internas e ganharam muito dinheiro com a crise. Então, quando se trata de economia grande, da economia macro, ou da economia micro, que trata do nosso bolso, de como a gente vai pagar o apartamento, como vai pagar o aluguel, como vai pagar a água, informação é essencial. E nosso caso aqui, de pessoas físicas, quando a gente ouve uma entrevista como a da Thaisa, quando a gente pesquisa algum vídeo na internet dando dica para investir em CDB, para tirar o dinheiro da poupança, para economizar e cortar aqui e acolá, não são informações privilegiadas, são informações de fácil acesso. Então tenha isso em mente, informação é um privilégio quando se trata de finanças, seja lá em cima, seja aqui embaixo, e assista esse filme porque apesar de ser um filme que trata de economia, que é um tema sério, é um filme muito legal, muito engraçado, numa pegada de comédia que você vai gostar. Fica a dica. Boa, muito boa, eu quero assistir. Todo mundo fala bem desse filme aí, eu tô quero pegar uma hora para assistir. Bom, a minha dica cultural não tem nada a ver com o tema, nada a ver, mas é um podcast que eu comecei a ouvir desde o fim do ano passado, que é o podcast Eu Lírico. É um podcast de review de livros. Eu comecei a ouvir, gostei, acho a apresentadora, a Laura Rubiani, fala muito bem, ela gosta de muitos livros do mesmo estilo que eu gosto, então comecei a ouvir, estou gostando. E para quem gosta de leitura, quer conhecer alguns livros, ela deu uma dica de livro muito boa no fim do ano. Eu já li esse livro que ela deu de dica. Não vou falar ainda porque eu vou usar ele como dica cultural mais pra frente. Eu vou deixar salvo aqui para ler. Mas é um livro muito gostosinho de ler e peguei com ela. Então, recomendo que vocês escutem. É um podcast Eu Lírico. E é isso. A Thaís Costa deixou gravado a dica cultural dela. Vamos ouvir agora. Então, Luiz, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, né, e assistir série. Então, o que eu posso é dar dica de livro, né? Eu vou falar 2 livros aqui que super me agregaram. Então, um está muito relacionado ao mindset financeiro mesmo, tem a ver com o assunto que a gente trouxe aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária. Acho que esse é um livro que todo mundo deveria ler, abre a mente real, assim,
para entender mais sobre o modelo mental em relação ao dinheiro, né? Nem muito específico de finanças, mas mais modelo mental. Eu gosto muito. E um outro é O Milagre da Manhã. É um livro que me ajudou demais na questão do desenvolvimento pessoal, produtividade, rotina, então tudo. Principalmente para quem trabalha por conta própria, quem empreende, vai para todo mundo, certeza. Mas assim, quando a gente trabalha por conta própria que requer disciplina, enfim, esse Milagre da Manhã é indispensável. De série, uma que eu assisti recentemente, que eu tirei vários insights, é Girl Boss, que é de uma menina que tem um negócio bem jovem, né? E ela construiu aí o negócio dela, o império dela do mundo da moda. Então, eu acho muito legal, dá para pegar muita referência ali. Eu gosto de assistir, na verdade, séries relacionadas a empreendedorismo, a finanças, porque a gente vai pegando os insights que são bem práticos e dá para encaixar aí no nosso dia a dia. Boas dicas culturais, alguns livros, um seriado. Eu recomendo que vocês leiam e assistam, porque ela realmente tem dicas muito boas. Mas é isso. Vamos para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. Flávio Santos, tem algum salve? É o Salve Jabá, como tá ficando popular aqui no nosso podcast. 2 episódios saindo do forno. Um deles é o documentário reportagem sobre o Play Center, que eu e o Luiz estamos preparando, está em fase de produção. Mas logo a gente vai abrir para colher relatos. A gente vai falar também com ex-funcionários do Play Center, isso já está em produção. Então você vai ouvir a história do Play Center como você nunca viu. Porque o Play Center é sempre retratado de maneira nostálgica, e com razão. Quem não foi numa excursão do Play Center? Quem não jogou bolinha de papel na cabeça do colega quando estava no brinquedo? Quem não passou mal, vomitou até no brinquedo do Play Center? Então as nossas lembranças são muito divertidas daquela época. Mas a gente vai fazer um programa divertido, informal, como a gente sempre faz, mas trazer algumas coisas jornalísticas. Por que o Play Center faliu? Por que o Play Center teve um dia, por exemplo, que na sua catraca passaram só 30 pessoas? Você imagina um parque daquele tamanho com 30 pessoas comprando ingresso. Essas informações e muitas outras a gente vai trazer nesse documentário, que vai ser o primeiro documentário do Entenda Nada Podcast. Fica atento. Boa, vai vir coisa boa, hein? Pode ter certeza, vai vir coisa boa aí. Estamos fazendo com cuidado, com bastante esmero, para ficar um documentário bom pra caramba. Esse do Play Center vai ser bem legal. É isso, eu não tenho nenhum salve aqui, a gente acabou gravando mais ou menos tudo no mesmo dia aqui, então os salves já ficaram para trás, então eu tô sem nenhum salve aqui. Mas a Thaís Costa, ela deixou o salve dela gravado aqui, vamos ouvir. Então, gente, quero agradecer, né, a todo mundo aí que tá ouvindo. Espero que tenha agregado. Quero mandar um salve especial aí, principalmente para os meus seguidores que estão ouvindo, que já acompanham o meu trabalho, meus clientes também. Enfim, meu trabalho não é nada, né, sem vocês, é super importante para mim. E para quem não me conhece ainda e quiser acompanhar mais do meu trabalho, lá eu compartilho bastante coisa na minha página, Thaís Costa Oficial, no Instagram e também no Diário de Finanças, @Diário de Finanças. Então, posto sempre conteúdos sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, para quem quer realmente se organizar, evoluir. Eu amo também compartilhar experiências de empreendedorismo. Enfim, fiquem super à vontade para me acompanharem, tirarem dúvidas, caso queiram, estarei disponível. É isso, ouvimos o salve da Thaís. Eu sempre falo, né? Sempre falo que para quem tá aí treinando, quem tá lavando aí, tá correndo no parque agora, não vai dar para parar para marcar nada, né? Então eu deixo tudo que foi falado, todos os links, as dicas que foram dadas, eu coloco na postagem. Então é só vocês ir lá depois procurarem nas postagens no Instagram, no Facebook, ou no próprio agregador que você usa, tem lá o texto, lá tá lá. Os links certinho, é só ir lá clicar que você vai ter tudo na mão. Beleza? Então é isso. Vamos para o encerramento, mas antes vou passar nossos canais de contato.
que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o @entendonpodcast, porque já tem alguém usando Entendo Nada, aliás, não tá usando, tá parado desde 2014 lá, mas não tem o que fazer, tive que dar o jeito aqui, então Entendo N Podcast. Além disso, estamos em outras plataformas, como Spotify, estamos no iTunes, Google Podcast, agregadores em geral, é só procurar lá Entendo Nada Podcast, que vocês vão achar a gente, clicar, seguir, que toda semana vai pingar alguma coisinha. E tem vindo coisa boa aí no YouTube, né, Flávio? Tem, logo tem lançamento, primeiro episódio, primeiro trabalho nosso especificamente com imagens. Eu vou fazer tá em fase de pós-produção, tô quase finalizando, um episódio falando sobre o Jardim Botânico. Eu vou te dar 3 motivos para você visitar o Jardim Botânico, que é um dos lugares mais bonitos de São Paulo, mais baratos, já vou adiantar a informação, ingresso R$10 para entrar, estudante paga meia, e um dos menos visitados. Você pega lá a lista na prefeitura de equipamentos públicos visitados, o Jardim Botânico é um dos menos visitados. E eu vou fazer um episódio, estou elaborando, estou quase terminando já, falando do Jardim Botânico. Vai ser o nosso primeiro trabalho em imagens, eu coloco imagens, uma mescla bem legal, e vai dar a largada para vários episódios que a gente vai lançar assim que a pandemia melhorar, eu já falei essa frase aqui dezenas de vezes, que a gente vai fazer no nosso canal do YouTube. Então aproveita, siga nosso canal do YouTube, não só ouça os podcasts, siga, dá o seu like, porque você vai receber bastante atualização nos próximos meses. Boa, isso aí, siga a gente lá, vai ter coisa legal lá, vão aparecer outras coisas, não vai ser só o que a gente tem postado até agora, como só o podcast, algumas lives no Instagram, vai aparecer muita coisa boa lá. É isso, fechamos, Flávio, fechamos, mais uma aula, mais um episódio de muita informação boa, que, a bem dizer, é tudo que a gente sempre quis trazer aqui no Entendo Nada Podcast, né? Que é informação boa, né, Flávio? Exatamente. Tão boa que eu já estou colocando em prática. Eu estou olhando para minha carteira aqui, estou contando minhas moedinhas, estou pensando quanto de imposto come minha moedinha, quanto de juro vai em cada moedinha que eu aplico. É o tipo de episódio que você ouve e já sai colocando em prática. Alguns episódios a pessoa sai refletindo, mas esse é completamente prático. Então ouça, siga as dicas da Thaisa, que foi um programa maravilhoso. E eu estou muito orgulhoso do conteúdo que a gente está oferecendo hoje para o nosso ouvinte. Boa, muito bom mesmo. Olha, sigam as dicas que ela deu aí que vocês vão se dar bem. É isso, Flávio. Fechamos? Fechamos, bora! Bora, fomos! Valeu!